Graça e paz, irmãos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nossa leitura do livro Patriarcas e Profetas, nós vamos ler o capítulo 8, depois do dilúvio. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar aos irmãos que eu vou estar lendo algumas partes desse capítulo. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo no aplicativo da Bíblia. Então vamos lá. Detalhe. Vou estar lendo algumas partes e comentando. Vamos lá. Patriarcas e Profetas, capítulo 8, depois do dilúvio. As águas subiram 15 côvados acima das mais altas montanhas. Pareceu muitas vezes à família que estava dentro da arca que deveriam perecer. Tendo sido o seu barco durante 5 longos meses arremessado de um lado para o outro, aparentemente por conta do vento e das ondas. Foi uma prova severa, mas a fé de Noé não vacilou, pois tinha certeza que a mão divina estava ao leme. Prestem atenção. O dilúvio veio sobre a terra, Noé foi levado dentro da arca com sua família, ele já viu a destruição lá fora, mas ainda assim havia uma prova ali. Porque como as ondas batiam, como o barco navegava, as dificuldades que ali estavam, ainda tinha essa sensação, apareceu muitas vezes a família que deveriam perecer. Nós vamos passar por um tempo assim durante a perseguição, durante o tempo de angústia, de imaginarmos que não há chance para nos salvarmos. Haverá algumas vezes esse vacilo, mas ainda assim, mesmo durante essa prova, mesmo diante a aparência, a certeza de que o Senhor está no controle de tudo. Noé via como se ele fosse perecer, mas tinha certeza que o Senhor estava no controle, a sua fé não vacilou, e eu e você temos que ter uma fé assim, uma fé que não vacile, uma fé inabalável. Noé e sua família ansiosamente esperavam o recuo das águas, pois almejavam sair de novo à terra. Eles queriam finalmente que tudo acabasse. Da mesma forma, nós, no futuro próximo, vamos só almejar a nova terra, vamos só almejar Canaã, vamos só almejar ver o nosso Salvador descendo no céu, com poder e grande glória para nos salvar, para enfim findar esse tempo de prova, esse tempo de angústia, esse tempo de tristeza, de lutas, para enfim findar essa vida de pecado como nós conhecemos. Noé esperou mais 7 dias e de novo enviou a pomba. Quando ela voltou à tarde com uma folha de oliveira no bico, houve grande regozijo. Depois, Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Ainda ele esperou pacientemente dentro da arca. Havendo entrado por ordem de Deus, esperou instruções especiais para retirar-se. Quando nós estamos seguindo e fazendo a vontade do Senhor, sempre iremos esperar as ordens do Senhor. Sempre iremos fazer conforme o assim diz o Senhor. Não iremos agir pela nossa própria vontade ou por aquilo que achamos, mas por aquilo que está escrito. Finalmente um anjo desceu do céu, abriu a pesada porta e mandou o patriarca e sua família saírem à terra. E tomaram consigo todos os seres vivos na alegria de seu livramento. Noé não se esqueceu daquele cujo gracioso cuidado havia sido preservados. Seu primeiro ato ao descer a arca foi construir um altar. Primeira coisa. Tinha aquele... Ainda tem, né? Aquele livro que distribui todo ano das 40 madrugadas. Primeiro Deus.
Primeiro o Senhor nas nossas vidas. Primeira coisa que Ele fez, construir um altar. Primeira coisa que nós devemos fazer em nossas vidas todos os dias, construir um altar ao Senhor nas nossas vidas, no nosso culto matinal, entregando a nossa vontade, os nossos desejos, o nosso dia, o nosso querer nas mãos do Senhor, que Ele faça a vontade dele sobre nós. Noé saíra para a terra desolada, mas antes de preparar casa para si, construiu um altar a Deus. Seu suprimento de gado era pequeno e havia sido preservado com grande despesa. Contudo, deu alegremente uma parte ao Senhor, em um reconhecimento de que tudo era dele. De modo semelhante, deve ser nosso primeiro cuidado render nossas ofertas voluntárias a Deus. E aqui nós podemos colocar o dízimo, as ofertas, e não só financeiramente, porque muitas vezes quando fala, só lembramos do financeiro, que é até fácil se for parar para pensar, mas o nosso tempo é essencial na nossa comunhão com Deus, na nossa vida com Deus. Se nós não dedicamos tempo ao Senhor, o nosso primeiro tempo, não dedicamos mais tempo, não vale de nada. Lá nos evangelhos diz que aquele que leva ao altar quando está brigado com outro, aquela oferta é recusada. Primeiro tem que se desculpar com seu irmão. Há coisas mais importantes do que o financeiro. O financeiro é importante, sim, mas há coisas mais importantes. Então eu e você devemos entregar nossa vida a Deus primeiramente, todos os dias. E aí sim, os dízimos, as ofertas. Deixar de priorizar o nosso lado. Percebam, Noé saiu para a terra desolada, mas antes de preparar casa para si, antes de olhar para si, ele olhou para Deus. E assim deve ser a minha e a sua vida. Quão grande é a condescendência de Deus e sua compaixão por suas criaturas falíveis, colocando assim o belo arco-íris nas nuvens como sinal de seu concerto com os homens. O Senhor declara que ao olhar ele o arco, lembrar-se-á de seu concerto. Isso não implica que houvesse de esquecer-se ele. Porém, falam-nos em nossa linguagem para que melhor possamos compreender. Era o propósito de Deus que quando os filhos das gerações posteriores lhe perguntassem a significação do arco glorioso que abrange os céus, repetissem seus pais a história do dilúvio, e lhes dissesse que o Altíssimo distendeu o arco e o colocou nas nuvens como uma segurança de que as águas nunca mais inundariam a terra. Assim, de geração a geração testificaria o amor divino para com o homem e fortaleceria sua confiança em Deus. Percebam, o arco-íris foi dado, o sinal foi dado por duas coisas. Não porque Deus se esquecesse. A palavra está dizendo, colocarei meu arco no céu para que eu não me esqueça, mas não é porque Deus se esquecesse, mas sim justamente para falar na linguagem do homem. O Senhor vem falar a nós conforme nós entendemos. O Senhor busca cada um de nós conforme nós entendemos e vai dar as lições dele, vai ensinar o desejo dele, a vontade dele, mas nos ensinando conforme a gente pode compreender. Da mesma forma, como o apóstolo Paulo diz que primeiro devemos dar o leite às crianças, aos recém-nascidos, para depois, no futuro, eles comerem a comida sólida. O Senhor vem e fala na nossa linguagem, da forma que possamos compreender, para que quando compreendamos, ele vai nos abrindo o leque, vai nos transformando e nos moldando para que possamos compreender e entender da forma como ele age, a forma como ele age, tudo aquilo que ele quer. Em outro ponto aqui, abrangeu para que repetissem os pais a história do dilúvio, ou seja, para que aqueles que não conheciam ao verem, agora fossem ensinados. Devemos passar lições à nossa posteridade, devemos mostrar aos nossos filhos, aos pequenos, nas nossas igrejas, a palavra do Senhor, conforme o Senhor o diz, e usando a linguagem que eles entendam.
Quando o homem, pela sua grande impiedade, convida os juízos divinos, o Salvador intercedeu junto ao Pai em seu favor. Aponta para o arco nas nuvens, para o arco celeste em redor do trono e acima de sua cabeça, como sinal de misericórdia de Deus para com o pecador arrependido. O arco-íris mostra um sinal da misericórdia de Deus para com o homem. Uma terceira maldição terrível repousou sobre ela, em consequência do pecado. Começando as águas a baixar, as colinas e montanhas ficaram rodeadas de um mar vasto, ameaçador. Todos os lugares estavam juncados de corpos mortos de homens e animais. O Senhor não permitiria que estes ficassem a decompor-se e a contaminar o ar. Fez-se, portanto, da terra um vasto cemitério. Um vento violento que fez soprar com o fim de enxugar as águas, removeu-os com grande força, levando, mesmo em alguns casos, os cumes das montanhas e amontoando árvores, pedras e terra em cima dos corpos dos mortos. Pelo mesmo meio, a prata e o ouro, a madeira escolhida e as pedras preciosas que tinham enriquecido e adornado o mundo antes do dilúvio, e que os habitantes haviam idolatrado, foram escondidos da vista e alcance dos homens. A terra era linda, adornada com ouro, prata e todo tipo de pedra preciosa à vista. Mas após o dilúvio, o Senhor escondeu essas. Tanto é que nós temos minas de ouro e de prata e de outras pedras preciosas. Foi escondido do homem, porque se fosse abundância, se estivesse tudo à mão, novamente o homem iria ser levado a adorar essas coisas, a buscar essas coisas. Deus viu que quanto mais ele enriquecia e prosperava os homens pecadores, mais corrompiam seus caminhos diante dele. Os tesouros que os deviam ter levado a glorificar o generoso doador foram adorados, enquanto Deus fora desonrado e desprezado. Parece que quanto mais o homem prospera, quanto mais o homem tem, mais ele se afasta do Senhor, mais ele está distante de Deus, mais ele adora as coisas, adora a sua casa, adora a sua riqueza, adora o seu trabalho, o seu carro, e esquece do Criador. Não podemos deixar que qualquer coisa que o Senhor nos deu nos tire da presença do Senhor. Não podemos colocar ídolos em nossas vidas. As profundidades da terra são arsenais do Senhor, de onde foram retiradas armas empregadas na destruição do mundo antigo. Águas jorrando da terra uniam-se com águas do céu para cumprirem a obra de desolação. Muitas pessoas acham que o dilúvio foi uma chuva, mas a água veio de todos os lados, de cima e de baixo. Desde o dilúvio, o fogo, bem como a água, têm sido os agentes de Deus para destruir cidades muito ímpias. Lembra de Sodoma e Gomorra? Esses juízos são enviados a fim de que aqueles que consideram levianamente a lei de Deus e menosprezam sua autoridade possam ser levados a temer ante o seu poder e confessar sua justa soberania. Manifestações mais terríveis dos que o mundo jamais viu serão testemunhadas por ocasião do segundo advento de Cristo. Essa água e fogo que há debaixo da terra se manifestarão novamente quando o Senhor voltar, porque o Senhor vai purificar a terra vai tremer, porque ela está contaminada pelo pecado. E da mesma forma como foi destruída uma vez, será destruída novamente. A terra se convulsionará, por toda parte haverá tremendos terremotos e erupções. Assim destruirá Deus os ímpios da terra,
mas os justos serão preservados em meio dessas comoções, como foi a Noé na arca. Deus será o seu refúgio, e sob suas asas eles estarão confiados. Perceba que ao estarmos ao lado do Senhor, ao adotarmos o Senhor ao nosso lado, estaremos seguros, estaremos protegidos. Não importa. Isso é interessante. 2 anos, mais ou menos 2 anos, vamos pegar aqui. Eu estava aqui em novembro de 2021, dezembro. E esse morro aqui, ele desabou. Desabou, veio até aqui embaixo. Desceu tudo, ficou só aquele marrom que você tá vendo ali, tava tudo aqui consumido. Daquele marrom. E eu estava aqui com a minha família. E percebam que o morro vem bem aqui de trás da casa. Ele caiu daqui e foi pra lá. Não chegou nada até aqui. Nada aqui na casa. Porque eu tenho certeza que naquele tempo e naqueles dias muitas casas caíram, houve muita destruição aqui, muitas pessoas perderam vidas, perderam lares, mas o Senhor nos preservou aqui. E o Senhor vai preservar os seus filhos onde quer que eles estejam. Precisamos estar ao lado do Senhor. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Se o irmão tem algum pedido de oração, deixe nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, quer acrescentar alguma coisa que eu não disse, deixe nos comentários. Pedidos de oração, deixe nos comentários, que eu vou estar lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos que puderem a fechar os olhos para falarmos com o nosso Deus. Graças, Senhor, por mais essa oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, Pai amado. Pai querido, por favor, te pedimos Tua proteção. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos conduza, que possamos, Senhor, abrir mão do nosso eu e colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Primeiro a Ti, depois todas as outras coisas serão acrescentadas conforme a Tua vontade, Senhor amado. Por favor, toma nossas vidas em Tuas mãos, nos proteja e nos guarde. Por favor, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.